Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está acompanhando nosso canal mais uma vez, eu sou Esmeraldino. Obrigado pela sua presença aqui, é muito importante. Mais uma vez, para trazer uma notícia para vocês, uma contratação de última hora do Goiás. Jogador Rafael Guzzo, de 28 anos, que chega para um empréstimo do time do Vizela, lá de Portugal. Um jogador que foi indicação aí do técnico Armando Evangelista, chega para compor mais esse meio campo aí, que já conta com 8 jogadores. Mais cedo eu fiz um vídeo sobre isso com o Lucimar, falando o Goiás que atualmente conta com Guilherme Marques, Morelli, Zé Ricardo, William Oliveira, Luiz Oyama, Dieguinho, né, que deve voltar nos próximos dias aí, Palácios e Dodozinho. Eu trouxe para compartilhar essa informação para vocês, para apresentar alguns dados, alguém que é especialista nisso, meu amigo Felipe Manzan. Boa noite, Manzan, manda um salve para a galera que está acompanhando a gente. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos que estão assistindo o vídeo, todos os nossos telespectadores esmeraldinos aí. Como o Cássio já adiantou, né, a contratação para o Goiás, mais uma contratação que tem o dedo do técnico, né, do Armando Evangelista, e é bom a gente frisar que é uma contratação com o dedo preciso dele, né? É um jogador que estava em Portugal, teve algumas temporadas aí no time do Vizela, né, da primeira divisão de Portugal. É um jogador que ele tem dupla nacionalidade, né, então ele tem aí tanto a nacionalidade brasileira, nasceu no Brasil, mas jogou nas categorias de base da seleção portuguesa, né, então tem uma experiência com o futebol espanhol, com o futebol português, futebol da Europa, e eu vou compartilhar com vocês algumas estatísticas dele, né, para a gente pincelar rapidamente o que ele é bom, né, em quais aspectos do jogo ele mais destaca e como ele pode se adequar ao Goiás, né? Então, como o Cássio adiantou, ele tem 28 anos, é um jogador versátil, um jogador de meio de campo, muito possivelmente um segundo volante, né, que vem aí para auxiliar nas transições entre defesa e ataque, né? Ele tem aí bons índices de botes defensivos, né? Um bom volante, tem muita interceptação, e de forma mais direta, a gente, na última temporada dele com o Vizela, né, na temporada 22-23 lá em Portugal, ele teve 30 jogos, sendo 29 deles como titular, né, teve 2 gols e 3 assistências, né, e assim, uma estatística interessante da gente mencionar é que, mesmo com 30 jogos, né, e jogando ali como volante, ele tem 10 cartões amarelos e um vermelho, né? Então, toma, em tese, poucos cartões, não é um jogador tão, vamos dizer assim, violento, né? Não toma tantos cartões, procura, né, interceptar com mais segurança. É um jogador que ele tem bons índices de passe longo, né? Então casa um pouco com esse estilo de jogo que o Evangelista tem adotado, né? De tentar transicionar a bola de forma mais rápida para os pontas e para o ataque, né? E é um jogador que a gente imagina que vai dar certo no Goiás porque tem uma certa experiência já, né? 27 anos, é um jogador que ele é rodado, teve boas temporadas ali no futebol português, tem indicação, né, do técnico, né? Então a gente espera que o Goiás acerte essa contratação, que é um jogador que possivelmente vai brigar ali com a vaga com o William Oliveira, que hoje é o dono da vaga, né, de segundo volante, e a gente espera que o Goiás continue nas contratações para, né, que sempre avance, sempre melhore no seu elenco. Ele é um jogador de baixa estatura, Felipe, mas ele tem 1,78, ele é destro, isso. Tá? Chega para a posição de onde a gente já tem muitos jogadores para poder jogar, né? Como eu já mencionei aqui, deve ter o Dieguinho voltando, Morelli, Zé Ricardo, Guilherme Marques, Palácios, Dodozinho e o Luiz Oyama, né? Um jogador com as características, pelo que você falou aí para a gente, do Luiz Oyama, né? Sim. O Luiz Oyama, que ele fez uma função um pouco mais avançado no jogo de ontem, né, contra o Atlético Mineiro, né? Ele fez quase a função do que faz o Guilherme, né? É esperado que o Oyama talvez até seja recuado nos próximos jogos, né, para a volta do Guilherme, mas fez essa função aí, que originalmente é a função do Oyama.
Mas a gente só tem, o Armando Evangelista gosta de jogar com 3 jogadores do meio campo, estava falando Isso. com o Lucimar, como que vai fazer com esse tanto de jogador aí? Qual que é um problema para o treinador, você acha? Ele gosta de trabalhar com o elenco mais enxuto, mas ao mesmo tempo traz jogadores para posições que, em tese, não são carentes no Goiás. A princípio a gente não sabe, a gente não tem informação se alguns desses jogadores vão embora, né? Já foi feita ali uma reformulação de elenco, né? Alguns jogadores já foram embora. Eu imagino que não, que os que já estão ali vão continuar. O que pode acontecer a forma de trabalho que ele tem trabalhado, né? De sempre tentar uma escalação diferente em cada jogo, né? Ele pode, às vezes, num determinado jogo, que precisa ter a progressão de passes mais longos, colocar ali o Rafael, né, Guzzo, e às vezes num jogo mais truncado, mais fechado, colocar um jogador como o Willian Oliveira, né? Então, assim, imagino que todos devem trabalhar de uma forma diferente, né, com uma função no elenco, né? E aí, baseado no jogo, ele vai colocando, vai testando, vai variando esse meio de campo, né? O que talvez possa ser preocupante para a torcida, porque a gente está em pleno campeonato, então não é hora da gente ficar testando muito, né? Mas imagino que ele vai usar cada peça de forma individual baseado no jogo, né? Que o jogo que o Goiás vai jogar. Ele é um jogador que chega de forma parecida com o Daniel Bessa. E aí tem aquele problema de gringos no Goiás. O Daniel Bessa, que não era gringo, tá? Ele era brasileiro, assim como o Rafael Guzzo também é brasileiro, tá? E a torcida não tem boas lembranças desses jogadores que são nacionais daqui, mas fazem a sua carreira aí na Europa e depois vêm para cá. Tem o próprio Daniel Bessa, a torcida pega bastante no pé do Bruno Santos também. E agora chega esse jogador aí. Só um detalhe que eu queria trazer, se quer comentar alguma coisa sobre isso, Manzan? Eu acho que, assim, também tem a questão de como o ambiente estava naquele momento, né? Porque o Daniel Bessa, ele eventualmente voltou para a Europa e não voltou bem, tá? Uma informação que talvez nem todos saibam, mas ele não voltou bem para a Europa. E aí ele tá, sei lá, jogando um time de tamanho bem menor do que era o Verona naquela época, né? Quando ele saiu do Verona. Então, assim, já era um jogador que estava já um pouco em decadência, né? Não era só questão do Goiás, então eu não vejo a contratação, ela tem a sua semelhança, mas eu vou evitar comparações com o Daniel Bessa, no sentido de que o Bessa já estava em decadência, né? E eu acho assim, também tem um perfil do técnico, né? Que já conhece o cara, sabe como que ele trabalha, imagino que vai adaptar ele ao melhor futebol, né? Sempre, o Rafael Guzzo sempre atuou em times modestos, né? Em times, pode considerar assim, pequenos da Europa. Então, um detalhe aí, mas a princípio eu gostei da contratação. Eu acho que não é a posição que a gente mais precisava, mas se chegar para agregar, vai ser bem-vindo, né? Você acha que ele chega para ser titular ou mais aí numa eventualidade, numa questão de revezamento, baseado no elenco que a gente tem hoje? Bom, acho que vai depender muito da resposta dos jogadores do Goiás nos próximos jogos, né? Então, se o meio de campo funcionar, como eu acho que funcionou até bem no jogo contra o Atlético Mineiro, acho que ele vai brigar por posição, né? Eu não achei como titular, não. Mas, dependendo da resposta que o meio de campo do Goiás tenha para os próximos jogos, acho que pode pintar no meio de campo, sim. Acho que não veria nenhuma loucura disso, não. Lógico que, assim, o futebol brasileiro, ele é diferente. E uma observação, né? A temporada europeia, ela se encerrou ali meados de junho, né? Então o jogador ainda teria que voltar a um ritmo de jogo, teria que treinar um tempo, visto que na Europa agora é férias, né? Tá voltando a pré-temporada europeia que vai começar em agosto. Então, assim, eu acho que o jogador vem um pouco ali sem ritmo, né? Então teria que ganhar um tempo em treinamento, em entrosamento para poder começar como titular, né? Baseado nos jogadores do meio campo que a gente tem, ainda falando sobre isso, eu acho que ele tem características parecidas com o do Zé Ricardo, com o do Morelli, com o do Luiz Oyama também. Para mim são jogadores semelhantes, então 4 jogadores que para mim fazem a mesma função. Lembrando que ele também pode jogar de volante defensivo, mais recuado,
assim como o meia também, mas não é a principal função dele, né? Então, baseado nisso daí, a minha posição como torcedor, eu gostaria que o Goiás tivesse trazido um jogador mais qualificado para jogar ali como camisa 10, como criador de jogadas do time. Você acha que ele pode jogar improvisado nessa posição também, ou pelas características que você analisou dele aí, não seria uma boa opção? Eu acho que, baseado em estatística, seria mais fácil outros jogadores serem recolocados em outras posições do que ele, né? Porque ele é realmente um volante bem defensivo, um cara que, assim, tenta interceptar muito, intercepta muito, e não é um jogador de muita velocidade assim, né? Então ele tenta muitos passes longos, é um jogador de bons passes, mas é muito a questão da defesa, né? É um volante realmente que intercepta muito, meia que intercepta muito. Então acho que seria mais. Eu penso que seria mais natural outros jogadores serem recolocados em outras posições para que todo mundo jogue do que ele, né? E a gente tem que ver, né? Às vezes o cara vem, joga como meio de campo, joga em outra posição e dá certo. Então, assim, é aquele perfil de contratação do Goiás que, por mais que a gente gere uma expectativa, a gente não sabe, é uma incógnita, né? Porque a grande maioria não conhece, né? A gente está se baseando muito aqui em estatística do que ele já fez, mas é um jogador que a gente não tem muito conhecimento, mas a gente espera que dê certo, né? Independente de onde jogue, acho que, no meu ponto de vista, eu acho que o Willian Oliveira, pela função que ele, pelo estilo de jogo dele, ele vai ser recolocado. Talvez ali como um meia mais de saída, de tentar uma coisa diferente, um toque diferente, e aí ficaria o Rafael mais defendendo, né? Para fechar o meu comentário aqui, eu falo isso assim, por questão que camisa 10 de ofício, aquele criador de jogadas, a gente tem o Guilherme Marques, que foi muito bem contra o Santos, estava suspenso contra o Atlético Mineiro, mas fora isso eu não vi jogos brilhantes do Guilherme Marques, tá? Apesar que você fez um elogio muito bom para ele aqui. Sim. Né? E Sim. O Palácios, quando foi colocado nessa função também, não conseguiu contribuir com gols e assistências. Mas é um jogador que eu coloco esperança, eu gostei da contratação, tá? E é isso, né? Eu vou me despedir de vocês que estão assistindo o canal aqui, do meu amigo Felipe também, pedir para vocês não se esquecerem de fazer a inscrição, estar sempre por dentro das notícias que acontecem no Goiás, dá um like no vídeo, deixa um comentário, uma sugestão para o próximo tema. Muito obrigado, Felipe, por ter nos ajudado aí com essa pauta aí, por ter informado a torcida do Goiás, trazido esses dados tão importantes aí para a gente, tá? Boa noite. Boa noite, Cássio, boa noite a todos os nossos telespectadores aí, pessoal que está assistindo. E é isso aí, a gente torcer sempre pelo Goiás, a gente torcer para que o Goiás cresça, faça cada vez mais e todos nós fiquemos aí com a expectativa de dias melhores, né? Um abração.